Olá, pessoal, né? Nós estamos aqui mais uma vez para dar início a os nossos conteúdos, aos nossos estudos em casa. Espero que todos estejam bem, tá? E aí, na aula anterior, eu queria só retomar rapidamente. Nós fizemos uma introdução sobre os povos mesopotâmicos, né? Como se estabeleceram os povos mesopotâmicos, quais, basicamente, em qual período, né? Nós falamos um pouco sobre os sumérios e sobre a importância do rio e do cultivo para o desenvolvimento dessas sociedades, né? Nós vimos também que elas se estabeleceram, né? Alguns grupos se sobrepondo a outros em tempo, também em conquista, né? Então, nós vimos, por exemplo, que vieram os sumérios, depois os acadianos, depois os babilônicos, e aí, ou seja, isso demonstra uma sucessão de poder, uma sucessão de povos que vão substituindo os povos que viviam anteriormente. E aí, né, eu falei com vocês sobre por que isso ocorria, né? Isso ocorria principalmente porque esses grupos, eles estavam conquistando terras, se estabelecendo nas terras para formar os seus reinos, ou seja, aproveitando ali as terras férteis, né, usando as terras cultiváveis para desenvolver as suas descendências, tá certo? E aí, por que isso acontece, né? Isso acontece porque a região, né, que nós chamamos de Mesopotâmia era uma região extremamente fértil, né? Quando os rios Tigre e Eufrates enchiam, né, tinham seu momento de cheia, neles deixavam aquelas terras férteis para o cultivo. E o cultivo era a principal fonte de renda, né, da maioria dos povos daquela região, tá certo? Então, essa foi a nossa introdução na aula anterior. Hoje nós vamos entrar para falar um pouquinho sobre a organização social desses povos, né? Como é que eles se organizam? Como é que depois do estabelecimento físico deles, ou seja, depois que eles começam a se sedentarizar, a viver naquela região, a criar as suas casas, a criar as suas vilas, como é que eles vão estar, como é que eles vão obedecer, né, às lideranças que vão surgir, como é que eles vão dividir o trabalho entre as pessoas que estão ali, como é que vai surgir a importância do especialista, tá, gente? Ai, professora, o que é esse especialista, né? São as pessoas que vão ser separadas naquela comunidade para desenvolver aquele trabalho. Como, por exemplo, hoje nós temos o médico, né? Nós temos o professor como especialista, nós temos o engenheiro. Então, isso no mundo antigo também vai acontecer, né? Não com os nomes que nós damos hoje às profissões, mas isso vai surgir lá atrás, quando os homens eles começam a se organizar e eles começam a criar, né, os seus patriarcados, os seus grupos, e aí formar uma sociedade, que foi o que eu falei para vocês na aula anterior, complexa. Mais uma vez eu vou tocar nessa tecla, né? O que é sociedade complexa? Né? Professor, o que é complexo? A gente diz, isso é muito complexo, ou seja, isso é muito complicado de entender. Então, mas o que é a sociedade complexa? É uma sociedade que vai ter papéis sociais diferentes. Os membros vão ter papéis sociais diferentes, tá? Então, por exemplo, vai ter a pessoa que vai administrar os impostos, né? Aquele que os outros pagam. Vai ter a pessoa que vai organizar quem vai trabalhar nas obras públicas, né? E já tinha obras públicas? Tinha sim. Nesse período, quando as cidades começaram a se formar, foi necessário criar as obras públicas. Para que as obras públicas? Para organizar aquilo que ia ser plantado, aquilo que ia ser colhido, onde ia ser guardado o excedente da plantação, né? Então, isso é uma sociedade complexa, gente. É uma sociedade que organiza quem vai fazer o quê? Ou seja, quem vai plantar, quem vai colher, quem vai tomar conta daquilo que as pessoas vão levar para o celeiro real. O rei, vai surgir o rei, vai surgir aquelas pessoas que vão trabalhar para o rei, tá? Então,
Isso são os especialistas, né? E aí os especialistas vão ser muito, muito importantes para que essas comunidades elas fiquem cada vez mais prósperas, ou seja, para que elas fiquem cada vez mais ricas. Porque com a organização do povo vai ser possível juntar mais dinheiro, juntar mais riquezas e investir mais nessas cidades. Então, a gente vai tratar de algumas características dessa cidade, tá? Para a gente entender essa sociedade complexa, né, nós precisamos entender primeiro que elas se organizam como uma pirâmide. Lembra que eu falei para vocês que a melhor maneira da gente explicar a sociedade, ou seja, da gente explicar como as pessoas vivem, é criando uma piramidezinha. E aí a gente vai colocando, quanto mais no topo da pirâmide, é mais poderoso e mais importante a pessoa é naquela sociedade, né? Mais importante é a sua função. Então tá aqui, ó, no topozinho da pirâmide nós vamos ter o rei, tá? Então o rei vai ser o principal líder e, portanto, o mais importante. Mais abaixo um pouquinho vai ter o sacerdote, que são os líderes religiosos, tá, gente? Então aquelas pessoas que estão ali voltadas para ensinar a religião, para fazer os rituais, né? Eles vão estar abaixo do rei. Junto aos sacerdotes vão estar os nobres e os militares, né? Os chefes militares. Né? Eles vão ter uma vida privilegiada, ou seja, são na sociedade que vão ocupar altos cargos, vão estar ali mais próximo ao rei, né? Que é o líder geral, mas eles também vão ter uma vida bem diferente da vida que os outros grupos têm. Mais abaixo nós vamos ter os escribas, né, os comerciantes e os fiscais. Né? Quais são a função deles? Né? Os fiscais, eles vão ver se as pessoas estão fazendo as obras públicas, né? Se eles vão observar se está tudo correndo bem ali na distribuição das funções, né? Ou seja, no papel de cada um naquela sociedade. Os escribas, eles vão ser as pessoas, escribas, gente, são aqueles que vão escrever sobre o reino, tá? Eles vão anotar tudo, vão anotar os impostos, eles vão tomar conta daquilo que o reinado, né, arrecadou. Deixa eu explicar direitinho para vocês verem se entendem o que é um escriba. Digamos que vocês vão fazer uma festa na salinha de vocês, coletiva. E aí aquela pessoa que vai ficar responsável por anotar quem vai fazer o quê, quem vai dar o quê, quem vai levar no dia da festa o refrigerante, o salgadinho, o bolo, né? Vai ser aqui, digamos, o escriba. Lógico que eu estou dando um exemplo bem simples, né? O escriba não era só isso. Ele era um especialista, ele era quem escrevia em geral sobre o reino, mas eu estou explicando para vocês dessa maneira simples, só para vocês entenderem que a principal função do escriba era registrar, tá? Registrar aquilo que era necessário para a organização do reino, tá certo? E os comerciantes, né, que era quem fazia a comercialização dos produtos ali dentro do reino. E lá embaixo da pirâmide, né, no lugar mais baixo da pirâmide, que vai ser a base de sustentação do reino, estão então os camponeses, né, aqueles que vão plantar, aqueles que vão colher e também aqueles que vão trabalhar nas obras públicas, ou seja, na criação de diques. O que são diques, gente? São tipo a criação de córregos para que a água saia de um lugar, né, e consiga molhar e fertilizar mais terras. Então, os camponeses, né, e as pessoas que vão estar envolvidas nas obras públicas vão estar lá embaixo. Isso não quer dizer que elas são menos importantes aí na sociedade, ao contrário, é elas que vão dar a base para esse reino. Mas isso vai dizer, né, que elas vão ter menos prestígio dentro daquela sociedade, né? Porque aí a gente já tem uma sociedade que vai diferenciar aqueles que têm mais poder e aqueles que têm menos poder.
E tinham também os escravos, né? Geralmente, os escravos nesse período eram escravos por dívida, ou seja, aqueles escravos que não conseguiam, as pessoas que não conseguiam pagar os impostos que eram pedidas ao rei, acabavam perdendo se tivesse alguma terra, né? Perdendo a sua terra, o seu lugar em que vivia, e aí se tornavam escravos. Haviam também os escravos de guerra, tá? Então, a sociedade, né, tinha guerra, estabelecia guerra com algum outro grupo, entre os grupos, e aí aqueles que perdiam se tornavam escravos de guerra. Então, gente, o que é que mostra essa pirâmide, né? Se vocês fizerem no caderninho a pirâmide, né? Tem no livro também já a pirâmide, e vocês forem observando, né, da base, ou seja, de baixo até em cima, o que nós vamos ver é que essa sociedade mesopotâmica, essas sociedades, na verdade, né, os vários grupos que vão se estabelecer, eles vão demonstrar diferentes condições de vida, ou seja, dependendo do lugar da pirâmide em que você se encontra, né, em que se encontrasse a pessoa, ela teria uma vida diferente. Ou seja, quanto mais próximo ao rei estivesse o grupo, mais privilégio, mais riqueza, melhores condições de vida tinha. Quanto mais embaixo tivesse os grupos, quanto mais na base, mais dificuldade em relação às condições de vida. Em relação à atividade econômica, né, existe a distinção entre os dois principais tipos. Tem a atividade econômica rural, né, ou do campo. Ela estava mais ligada à plantação, à criação de bichos, né, ao comércio de alguns óleos, enfim, de extração de algumas plantas. E a atividade comercial na cidade, né, que era exatamente o comércio com outros grupos, né, de outras cidades, o comércio de produtos diferentes, de produtos já fabricados, né, como por exemplo o uso de bronze, o uso de armas, enfim. Então, também o tecido, né, o uso, a venda de tecidos, de adereços, de coisas que tinham mais a ver com a vida na cidade, né, também alguns utensílios para casa, enfim. Então vai haver essa distinção entre a atividade comercial do campo e a atividade comercial nas cidades. Lá no iniciozinho do capítulo, né, nós tem um infográfico, né, uma imagem que representa a cidade de Ur, né, uma cidade antiga da Mesopotâmia. E aí é possível ver essa distribuição da cidade entre as suas atividades. Então, nós vamos ter, por exemplo, o palácio, né, que é o palácio do governo, a sede do governo, ou seja, o lugar onde mora o rei e onde o rei vai assinar suas sentenças, enfim, vai administrar o rei. Né? Tem o porto, que é muito importante, porque é no porto que vai haver as principais transações comerciais, né, principalmente relacionado àqueles produtos que vinham de outras regiões, de outros lugares. E aí, bem no centro, né, da foto, nós vamos ver os zigurates. O que é os zigurates? Aquela construção que é uma pirâmide com escadinhas, né? Os zigurates era o centro religioso daquele espaço. E lá no topo, né, tinha o altar de oferecimento, né, de culto aos deuses, tá? Então, na próxima aula, eu vou falar com vocês mais especificamente sobre a religião, né, que seria, então, o assunto seguinte dentro do nosso capítulo, né? Nós tratamos das questões comerciais, a gente viu a configuração social da sociedade, né? Ou seja, como cada um está distribuído ali dentro dos seus papéis e das suas condições de vida. E aí, na próxima aula, nós vamos falar sobre religião, tá certo? Então, qualquer coisa, qualquer dúvida, anotem, entre em contato comigo que a gente vai resolvendo ao longo do tempo. Um beijo para vocês, estou morrendo de saudade. Deus abençoe vocês.